Quero agradecer ao Eterno Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele tem me dado de estarmos aqui mais uma vez através do programa Semeadores de Fogo para meditarmos na santa e poderosa Palavra de Deus. Você pode abrir o seu livro comigo, aí a sua Bíblia, melhor dizendo, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, o seu nome hebraico quer dizer Correlete, né? Correlete, Eclesiastes aqui para nós, no capítulo de número 3, Eclesiastes, seu nome hebraico Correlete, ou Coelete, né? no hebraico moderno, capítulo de número 3, apenas o primeiro versículo que diz da seguinte maneira: há tempo para tudo, o momento certo para toda intenção debaixo do céu. Amém. Somente esse versículo, Eclesiastes, Correlete, capítulo de número 3, versículo de número 1. Aqui nós vemos então o pregador, né? A palavra Correlete seria o pregador. Então, ele está aqui falando sobre o tempo que nós temos aqui. Nós sabemos que na realidade, fisicamente, né, nós não conseguimos provar a existência do tempo, mas temos parâmetros para nós marcarmos, e como as coisas vão passando, né, tudo vai se envelhecendo, tudo vai mudando, então nós conseguimos um parâmetro, porque a Terra ela gira em torno do Sol, aí 365 dias, né, e 6 horas por ano. Então a cada 4 anos se aumenta um dia, que aumenta aí para que você possa se acertar, né? Ela gira em torno de si mesmo, com mais ou menos aí 24 horas, pouquíssima diferença, né? Milimésima diferença aí que ela tem, ela faz. Então, dá-se para se contar um dia, dá para se contar, né, um ano, e assim por diante. A Lua também, há sistemas que cronometram pela Lua, né? Então o sistema lunar aí de contagem de tempo. E nós vemos que no Ocidente nós temos um tempo, no Oriente, né? Os judeus, ele tem uma outra marcação de tempo, os chineses têm outra marcação de tempo, e outros países têm uma outra marcação de tempo, mas o que prevalece, logicamente, é o que nós estamos vivendo nos nossos dias, que é essa cronometragem que o marca como o nascimento de Jesus. Sabemos também que não é a data correta, né? Aí há uma diferença, foi feita uma correção e assim mesmo continuou diferente, mas o que importa, então, dá para se contar dias, dá para se contar horas, dá para se contar minutos, dá para se contar segundos, e que nós estamos vivendo nesse mundo, né? Há uma vida que nós estamos aí destacando, passando, e o pregador, então, aqui no livro de Eclesiastes, ele diz: olha, há tempo para tudo nesse mundo. E começa a descrever, né? Ele vai até o versículo de número 8 aqui, ele vai descrevendo vários tempos, né? Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar, tempo de matar, de curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear, dançar, jogar pedras, recolher pedras, abraçar, se afastar, também de procurar, de desistir, também de guardar e de descartar, de rasgar, de costurar, de silenciar, de falar, de amar, de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E isso nós estamos vendo em nossa vida. Então, a partir do momento que nós nascemos neste mundo, nós vemos que nós estamos passando, né? Há anos atrás, aí as pessoas nasceram e hoje tem uma certa idade, alguns têm mais, outros têm menos, alguns chegam até uma idade aí avançada, outros não chegam, alguns nascem e morrem logo no momento aí do nascimento, outros morrem até mesmo dentro do ventre da mãe. Então há muitas formas, uns duram 1 ano, 10 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos, né? Nós temos aí tempo, e há tempo para tudo nesse mundo. Quando nós temos a oportunidade, quando nós temos a condição, nós sabemos que há tempo para tudo. Então o Senhor determina para a nossa vida. Agora, quando Ele está terminando, isso Ele fala no capítulo número
3, né? Mas quando ele está terminando o seu livro, quando ele chega ali no capítulo 12, ele começa a dizer, olha, nós temos tempos para tudo, tempo para fazer, né? Tempo de abraçar, de amar, de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, há tempo para tudo. Agora ele diz, uma coisa nós temos que fazer, lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, nos dias da sua mocidade, lembra, porque vão chegar dias em que as coisas vão complicar e é melhor nós lembrarmos do Senhor. Então também há tempo de servirmos a Deus, há um tempo que nós temos que reservar na nossa vida também, não só para viver nesse mundo, porque a vida nesse mundo ela é passageira. A vida nesse mundo, ela pode durar, né? Sabemos lá quanto tempo vamos durar ainda, quanto tempo mais o Senhor vai dar para a minha vida, para que eu possa estar aqui, eu não sei, né? Se daqui a alguns momentos eu posso não estar vivendo, não sabemos de nada, não está em nossas mãos, nós não temos esse direito, é por isso que o ser humano não pode nem mesmo tirar a sua vida, porque ele não pode reaver a sua vida. Então se ele não pode reaver, ele não pode nem tirar a do semelhante, nem a dele, porque a vida pertence a Deus que nos deu. Foi o Senhor que soprou sobre nós, né? E aí nós nos tornamos alma vivente, porque o Senhor sopra sobre nós, né? Ele soprou ali, o sopro do Senhor caiu em nossas vidas. E é isso que nos sustenta. Estamos nas mãos do Senhor. Sabemos que aqui temos e tudo que há de bom para fazer, nós devemos fazer, né? Tudo que há de bom, nós sabemos que fazendo assim, nós estamos vivendo bem em sociedade e bem em família. Mas nunca podemos deixar e esquecer aquilo que o Senhor espera de nós. O que o Senhor tem projetado para nós. O que o Senhor tem esperado que os meus passos, os meus caminhos estejam andando. Qual é, de que forma que eu preciso estar fazendo para que o Senhor seja glorificado. Então, se há tempo para tudo nessa vida, ele descreve algumas coisas a serem feitas aqui. Se há tempo para tudo, há tempo de nascer e há tempo de morrer, também tem que haver tempo para que nós venhamos a procurar o nosso Senhor, que nós venhamos lembrar do nosso Criador. E ele então, no final desse livro, ele diz, lembra-te nos dias da sua mocidade. Não que depois da mocidade nós não devamos mais lembrar, né? Já passou o tempo, não. Mas é por quê? Porque o jovem, ele chegou ali na sua estatura, na estatura humana mais perfeita, né? Aquilo que está tudo desenvolvido, já está pronto, né? Já chegou ao momento certo e agora então ele tem toda a força, a maior força possível está na nossa juventude. Nós sabemos disso, né? Que há uma necessidade nossa de então também lembrarmos do Senhor nesse momento. Não deixarmos para lembrar do Senhor quando não há mais oportunidade. Muito embora nós sabemos que há oportunidade. Por quê? Porque quando Jesus estava ali na cruz, era a última hora para ele, era a última hora para aqueles dois que foram pendurados com ele naquele local, um à sua direita, outro à sua esquerda, e um começou a falar, olha, se você tem todo o poder mesmo, aí desce daí, desce da cruz, salva a ti e salva nós também. O outro olhando para ele disse, você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação? E aí volta-se para Jesus e diz, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era a última hora para ele, era o último momento para ele. Ele, por certo, não pensou no seu Criador nos dias da mocidade, porque não sabemos se ele era um jovem, talvez fosse já alguém formado, mas ele não lembrou porque ele era um malfeitor. Se ele tivesse lembrado do Criador, ele sabia o modo que ele deveria viver, e sabia que tinha um tempo para isso, e não esse tempo para fazer as coisas ruins, porque não é isso que o Senhor espera de nós, porque a sua palavra diz que nós devemos fazer o bem ao nosso semelhante, né? O próprio Senhor Jesus, ele resume os mandamentos, né? Não anulando, mas ele resume dizendo, olha, nós devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque quando nós amamos a Deus, nós não desobedecemos Ele, nós conhecemos, porque não se pode dizer que ama sem ter um contato, sem ter uma comunhão, né? Não pode haver algo da parte de Deus, da nossa vida para com Deus, se nós não amarmos, não tivermos contato com Ele, nós não amamos. E Jesus ainda disse, olha, se você diz que me ama e não guarda as minhas palavras, você é um mentiroso. Foi Jesus que falou, não fui eu.
Se tem alguma discussão, vai discutir com ele. Ele disse assim, eu estou só transmitindo. Então, para nós amarmos verdadeiramente, nós precisamos conhecer. Para nós amarmos alguém verdadeiramente, nós precisamos conhecer, né? Não se ama platonicamente, sem contato, né, com alguém que está distante, com alguém que você nunca viu, você nunca teve contato e você nunca conheceu. Quantas pessoas, né, que vêm para a família, né, entram aí como filhos adotivos e recebem o mesmo amor, e às vezes até o amor até maior dos pais, né, e não são filhos, mas estão juntos, estão ali unidos, né, e outros até chegam a raptar, né, crianças, e vivem com eles, e depois que a pessoa cresce, ele vem a saber, ele fica dividido, mesmo ele tendo sido raptado da verdadeira mãe, ele ainda nutria um sentimento, né, por a mãe que adotou, por a mãe que sequestrou, seja o que for. Por quê? Por causa do contato, da vivência. Só se ama quem está em contato, só se ama quem se conhece, só se ama verdadeiramente quando nós temos contato e falamos e sabemos um do outro, né? Temos aquela vida junta, senão não há amor. Então, para amarmos a Deus, amarmos a Jesus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Nós precisamos saber o que Ele quer de nós. Nós estamos aqui na esperança de que o Senhor possa falar com toda a humanidade. Nós estamos aqui na esperança de que através da nossa voz, através da nossa pregação, o Senhor possa falar com você, seja a sua idade qual for, né? Eu só disse aqui que a melhor idade para se servir a Deus ou para viver nesse mundo é a juventude, né? Onde nós temos mais força, mais condições, mas nunca, em qualquer momento, nós podemos estar voltando a nossa vida para o Senhor. Nunca é perdido a não ser a morte, né? Essa morte, então, ela vai colocar um fim na nossa manifestação, no nosso contato, então aí vai colocar um fim. Mas enquanto temos vida, há esperança, né? Somente há tempo para tudo. Então temos que ter o tempo que nós aproveitamos com o nosso Criador, que nós aproveitamos para saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você. Nós aproveitamos o tempo para saber o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a sua vida, segundo o preceito do Senhor, segundo os princípios do Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, e não aquilo que eu penso, aquilo que alguém pode estar falando comigo, aquilo que a moda está ditando, aquilo que o mundo está ditando. Não, se eu amo a Deus, eu tenho que saber a sua palavra, eu tenho que conhecer a sua palavra, senão eu amarei o mundo e viverei segundo os ditames, as normas, as regras que o mundo vai me passar. Mas quando eu amo a Deus, né, e o próprio João, quando escreve a sua carta, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, né? Porque o amor do Pai não está no mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus, né? Então, se nós amarmos a Deus, nós vamos conhecer as suas palavras, nós vamos conhecer o pensamento de Deus, saber, ouvir a sua voz. De que maneira? Nós ouvimos a sua voz porque já foi escrita para nós podermos ter esse contato maravilhoso, contato que nenhum livro, nenhum outro livro, por melhor que seja escrito, pela sua melhor história possível, ele não faz a diferença que uma Bíblia Sagrada faz na vida de cada ser humano, quando ele se entrega para Deus, quando ele quer conhecer verdadeiramente, quando ele se dedica a ouvir, a conhecer, a ter um contato especial com o seu Deus. Nada pode fazer com que as pessoas então fiquem sem saber se ele acaso teve o contato com a palavra de Deus. Por isso a Bíblia nos diz: olha, ide por todo mundo. Jesus disse: ó, ide por todo mundo, prega o evangelho, fala da palavra de Deus, para que as pessoas possam entrar no conhecimento, para que as pessoas verdadeiramente possam conhecer a palavra de Deus e assim estar inteiradas desse assunto, assim estar, né, voltadas para algo da parte de Deus para as suas vidas, porque eles passam a ter um conhecimento específico daquilo que Deus quer. E Eclesiastes, então, o livro de Correleto, do pregador, lá diz: olha, veja bem, há tempo para tudo nesse mundo, tempo para todas as coisas nesse mundo. E se você então souber utilizar o seu tempo, se você souber fazer parte dele voltado para o Senhor, logicamente que você vai ser abençoado. A Bíblia diz
que Daniel estava ali na Babilônia, tinha sido levado cativo, quando houve a invasão em Israel, houve a invasão no reino do sul, ali no reino que era o reino de Judá. Houve essa invasão e ele foi levado então para a Babilônia, e lá o Senhor o exaltou devido à sua vida, Ele era um jovem ainda quando foi, mas ele fez toda a diferença. Ele e os seus amigos, que a Bíblia nos conta a história no livro de Daniel, fez toda a diferença ali, que eles estavam e tiveram uma vida voltadas para o Senhor, foram diferentes, eles agiram diferente de todas aquelas pessoas que ali estavam vindos de todas as partes do mundo, aonde, o reino da Babilônia, onde Nabucodonosor pôde estar dominando, ele levou para lá, levou os sábios lá para poder estudar, para poder ajudar, e Daniel, ele se destaca no reino, ele se destaca pela sua atitude para com Deus, para com o seu ali oponente, opressor, ali o seu rei, que não era da sua nação, mas ele estava no cativeiro, e ele serviu da mesma forma, porém não esqueceu do Senhor, e a Bíblia diz que mesmo havendo o decreto de um rei que gostava dele, de um rei que tinha uma estima sobre ele, por ele, e ele não obedeceu ao decreto. Aí ele foi ainda orar por 3 vezes, ele não esqueceu, e isso daí ele levou à cova dos leões, que guardou a sua vida. E quando o rei vem para ele, que o rei diz que lutou para tentar ver se não faziam isso com ele, porque fizeram essa lei justamente por causa dele, fizeram uma lei em uma nação, que liderava um grande domínio no mundo, para poder caçar um dos representantes do rei, que era um servo de Deus, a Daniel. Quer dizer, fizeram uma lei para poder matar a Daniel, e o rei não pensou nisso, e quando soube, ele ficou agitado, ele tentou, mas não teve jeito, chamaram a sua atenção, não se muda a lei, não se volta atrás, não se revoga, ela tem que ser cumprida, beleza. A Bíblia diz que o rei não ouviu música naquela noite, quando Daniel foi jogado lá, o rei não quis comer, o rei não quis saber de nada naquela noite, não dormiu, e de manhãzinha, assim que o sol começou a despontar a claridade nesse mundo, ele levanta, vai lá até onde estava Daniel, e ele dá um grito: Daniel, acaso o seu Deus te livrou aí na cova? Ele falou: vive, ó rei, vive, ó rei, porque o Senhor me mandou um anjo, e aqui mandou um mensageiro dele, e ele me livrou da boca do leão, porque eu não foi achado em mim nenhuma transgressão, nenhum pecado, nenhum erro, nem a ti e nem ao nosso eterno Deus. Por isso o anjo foi lá para protegê-lo, o mensageiro do Senhor chegou lá e fez a proteção de Daniel, porque ele disse: nada foi achado em minha vida, nem contra ti. E ele tinha desobedecido uma ordem legal, uma lei que foi estabelecida, que foi decretado, o decreto ali do rei, que se tornou lei, ele tinha que ser obedecido. Ele disse: não foi achado em mim, nada contra ti, E aí então ele pôde ser salvo naquele momento. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que transgrediram, aqueles que quiseram a morte de Daniel, o rei mandou jogar lá na cova dos leões com as suas famílias, e ainda diz o seguinte, que nem haviam chegado ao solo quando foram jogados, provavelmente era uma cova mesmo, era algo, um buraco, nem chegaram ao solo, e os leões já estavam devorando eles. Quer dizer, eles não estavam com comida, não burlaram ali dando bastante comida aos animais para que não pegassem a Daniel, não, eles ficaram de jejum, eles não comeram ali e não puseram nada sobre Daniel. Mas quando chegou aquela turma, eles fizeram, porque Daniel tinha o seu tempo para o seu Deus, ele lembrava, e a Bíblia diz que como ele sempre fazia, ele não deixou de orar a Deus 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, de onde ele veio, de onde ele foi tirado como cativo. Há tempo para tudo, a Bíblia diz: há tempo para tudo, o momento certo para toda a intenção debaixo do céu. Então, nesse tempo que o Senhor nos dá, lembre-se do Senhor, entregue a sua vida a Jesus Cristo,
entregue a sua vida para Ele, receba Ele como seu Salvador, para que Ele possa cuidar da sua vida, e assim você vai ver que as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes, tudo vai ser diferente para você, porque você vai ter a vida no nome de Jesus. Amém.